Olá, pessoal. Aqui Renato, da Brasil Paralelo, agora para uma conversa exclusiva com o Major Rafael Rosenstein, ele que é do Exército de Israel, vai conversar com a gente sobre esse acordo histórico, agora com o cessar-fogo lá na faixa de Gaza, libertação de reféns, enfim, vamos deixar o Major contar tudo para a gente sobre isso e tirar as dúvidas também do que pode vir a acontecer daqui para frente. Major, muito obrigado, boa tarde e parabéns aí. Acho que é um dia muito importante para a história de Israel, né? Sem dúvida, Renato, boa tarde, obrigado pelo convite. Realmente é um dia histórico, é um dia que nós estamos cumprindo a nossa missão de trazer de volta nossos reféns que foram sequestrados há exatamente 2 anos atrás. Eles foram sequestrados no 7 de outubro, mas no feriado judaico foi na festa de Simchat Torah, que ela está sendo realizada exatamente no dia de hoje, segundo o calendário judaico. Então, exatamente 2 anos depois, inclusive. A festa de Simchat Torah, ela representa um ciclo, ou seja, nós terminamos de ler todas as porções da nossa Torá e aí nós imediatamente começamos uma outra porção. É o fim de um ciclo, exatamente o começo de um outro. Então, hoje nós estamos realmente cumprindo um ciclo eh, da, 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 do resgate desses nossos reféns que foram sequestrados e hoje eles voltaram para casa. Nós não temos mais nenhum refém vivo na faixa de Gaza, mas ainda temos reféns que foram assassinados pelo Hamas, seus corpos foram sequestrados, ainda estão na faixa de Gaza e nós não vamos descansar até que todos os reféns sejam, é, até que todos os corpos voltem para serem enterrados com respeito no território israelense. Nós não vamos descansar até que todos as cláusulas desse acordo sejam cumpridas, ou seja, até que o Hamas seja totalmente desmantelado, seja desarmado, seja desmilitarizado e não continue mais governando a faixa de Gaza. Hoje nós cumprimos o primeiro objetivo dessa guerra, que é trazer de volta os reféns, e nós vamos continuar atuando para que também os outros objetivos sejam cumpridos, que o Hamas não continue mais governando a faixa de Gaza e não continue mais com seus armamentos, promovendo, planejando o próximo 7 de outubro. Perfeito. Eu queria explorar um pouco mais essas cláusulas, né, do acordo. Quando há um acordo, em tese, os dois lados têm que ceder alguma coisa, né? O que Israel cedeu ao Hamas? Eu vi que foram libertados também diversos reféns, até num número bem superior, como é já histórico, né? No caso desse conflito. Queria entender o que o Hamas recebeu em troca e o que realmente eles se comprometeram a fazer. Já libertaram os reféns que estão com vida, ainda falta enviar os corpos, mas tem toda essa parte também de desmilitarizar, de entregar o que exatamente o Hamas vai fazer diante desse acordo, Major. Olha, esse plano é, ele tem duas fases. A primeira fase é a devolução dos nossos reféns e a libertação de terroristas do Hamas. E a segunda fase é a desmilitarização, o desarmamento é, e o desmantelamento do Hamas como uma organização que governa a faixa de Gaza. Nesse momento, nós recebemos os 20 reféns vivos, ainda não recebemos todos os reféns que foram assassinados, como eu disse. É muito importante deixar claro essa diferença, ou seja, nós exigimos a volta de nossos reféns que foram sequestrados de suas camas. Alguns foram tirados de uma festa que estavam festejando no feriado judaico 2 anos atrás. Mas os terroristas do Hamas, eles exigem a libertação dos terroristas mais cruéis é, que estão aqui em nossas prisões, aqueles que explodiram ônibus, que explodiram discotecas, que esfaquearam crianças. Esses são os terroristas que o Hamas exige a libertação deles. São 250 terroristas com sangue nas mãos que estão sendo libertados nesse acordo, e fora outros terroristas que também estão sendo libertados. Mas nós precisamos deixar muito claro que o exército israelense ele está determinado, ele está pronto, ele está preparado para fazer o que for necessário
para que todos os termos desse acordo sejam alcançados, para que todos os reféns voltem, não somente os vivos, mas também os corpos daqueles que foram assassinados, e para que o Hamas não continue governando a faixa de Gaza, para que o Hamas não continue com seus armamentos e não continue sendo uma força militar na faixa de Gaza. Nós não vamos descansar até que todos esses termos sejam cumpridos. Perfeito. Em termos de território, Major, o que ficou combinado? Faixa de Gaza, havia até, antes do acordo ser fechado, algumas possibilidades até imobiliárias dentro daquela região. Qual que é o plano de Israel para o território da faixa de Gaza, Palestina? O que isso vai acontecer daqui para frente em relação a isso? As forças israelenses recuaram de acordo com o plano para que é chamada de linha amarela, e nós estamos esperando, né, dentro da faixa de Gaza, que os outros termos, todos os termos desse plano sejam cumpridos pelo Hamas. Nós ainda controlamos 53% da faixa de Gaza e nós vamos continuar lá para garantir que o Hamas cumpra todos os termos do acordo, para o Hamas não continue sendo uma ameaça contra o Estado de Israel. Porque, veja bem, Renato, nós estamos falando de um grupo terrorista que não tem um interesse geopolítico aqui na região. O interesse do Hamas, o objetivo do Hamas é eliminar Israel do mapa, não é formar um Estado palestino. Então, nós não podemos permitir que um grupo que deseja a nossa extinção e produza seus armamentos e continue planejando o próximo 7 de outubro, como eles dizem claramente, o 7 de outubro em 2023 não foi o objetivo do Hamas, esse foi somente o primeiro passo, né? O objetivo final do Hamas é eliminar Israel do mapa, e nós não podemos permitir que isso aconteça. Agora, diante desse objetivo, Major, o que o senhor acha que levou o Hamas, então, a aceitar este acordo? Uma ameaça mesmo de alguma ação militar mais forte? Por que o senhor acha, então, que eles aceitaram essas condições? Então, essa é uma ótima pergunta, Renato. Acho que tem dois fatores principais. Primeiro, nós encurralamos o Hamas militarmente na faixa de Gaza. Mas, infelizmente, o Hamas, isso não foi o suficiente. O Hamas, ele não dá valor nenhum para a sua população. O Hamas está disposto a sacrificar a sua população. Então, o que aconteceu nas últimas semanas foi que o Hamas, pela primeira vez nesses 2 anos de guerra, o Hamas foi pressionado pela comunidade internacional, principalmente pelos países árabes, coisa que não aconteceu nesses últimos 2 anos. E a comunidade internacional, em vez de pressionar quem realmente começou essa guerra, quem sequestrou nossos civis, quem deseja a nossa eliminação, a comunidade internacional estava pressionando o único Estado democrático de direito aqui na região, quem está se defendendo de um grupo terrorista que quer nos exterminar. E isso fez com que o Hamas não tivesse nenhum interesse em devolver os reféns e terminar essa guerra, né? A partir do momento que o Hamas foi pressionado, né, imediatamente o Hamas aceitou devolver nossos reféns. Isso aconteceu tarde demais, mas melhor tarde do que nunca. Então, o Hamas aceitou devolver nossos reféns, mas ainda tem outros termos que precisam ser cumpridos. Nós esperamos que a comunidade internacional continue sua pressão contra o Hamas para que todos os termos do acordo sejam cumpridos. Que o Hamas não continue sendo uma força militar e continue governando a faixa de Gaza. Existe um prazo, Major, para que todos esses termos sejam cumpridos? Como é que está isso? Olha, nós vamos exigir que seja o mais rápido possível. Nós estamos acompanhando e nós vamos continuar ali dentro da faixa de Gaza, controlando aquelas regiões de acordo com o plano, para que o Hamas não volte a ser uma ameaça e para que os termos do acordo sejam cumpridos. Mas sem uma data ainda específica para que isso ocorra. Nós vamos fazer o que for necessário para que seja o mais rápido possível. E o papel dos Estados Unidos nesse processo todo, Major? Como é que o senhor vê aí Donald Trump está realmente sendo reconhecido, né, como um articulador para se chegar nesse momento? A análise do senhor em relação a isso para se chegar nesse dia de hoje? Olha, Renato, os Estados Unidos é nosso maior parceiro. Nós temos uma parceria militar muito bem elaborada, muito bem executada junto com nossos parceiros dos Estados Unidos, mas tudo que tem a ver com a questão política, eu não tenho como te responder, porque eu sou porta-voz do Exército de Israel e não do governo israelense.
Mas em relação à atuação do exército israelense, eu posso dizer que nossa atuação com o exército americano, principalmente com o CENTCOM, que é o Comando Central Americano, nós temos uma cooperação absoluta, uma cooperação excelente com os nossos maiores parceiros do mundo. E nessa questão internacional da pressão, né, da comunidade internacional que o senhor citou anteriormente, o senhor acha que foi por conta, então, de uma posição mais firme dos Estados Unidos para se chegar nisso? Não só dos Estados Unidos, eu acho que os países árabes pressionaram. O Catar, o Egito, a Turquia pressionaram o Hamas, e assim o Hamas não teve outra opção. Pena que a comunidade internacional, durante esses 2 anos, não pressionou o Hamas. Tive, por exemplo, o que acontece em vários lugares do mundo, lideranças do mundo todo, que, em vez de pressionar o Hamas, pressionam Israel, rejeitam Israel, exigem que Israel acabe com a guerra, sem exigir que o Hamas, antes de mais nada, devolva todos os reféns. Se a pressão fosse direcionada para o Hamas, né, nesses últimos 2 anos, essa guerra já poderia ter terminado há muito tempo. Em relação ao Brasil especificamente, Major, como é que o senhor vê a posição do governo brasileiro? Acabaram até soltando uma nota comemorando, né, o fim do conflito, mas um pouco talvez fria, né, na visão de algumas pessoas. Recentemente, na Assembleia da ONU, a delegação do Brasil saiu, né, deixou o plenário no momento do discurso do líder do Netanyahu lá de Israel, quando ele foi falar, assim como outras delegações também saíram do plenário. Em relação com o Brasil nesse momento, como é que o senhor avalia? Olha, Renato, eu não vou criticar diretamente o governo brasileiro, porque acho que não cabe a mim como porta-voz do exército israelense. O que eu posso dizer é que eu amo muito o Brasil, eu sou nascido no Brasil, eu tenho família no Brasil, meu avô foi recebido no Brasil depois de passar os horrores do Holocausto na Europa, depois de passar por Auschwitz, onde nenhum país do mundo estava disposto a receber meu avô, o Brasil recebeu meu avô de braços abertos. Então eu tenho um amor muito grande pelo Brasil, eu tenho um amor muito grande pelo povo brasileiro, eu sei que o povo brasileiro ama Israel, eu sei que o povo brasileiro quer entender o que realmente acontece aqui em Israel. E a desinformação é muito grande, e é isso que nós estamos fazendo para trazer informação. Inclusive, é pela primeira vez que o povo brasileiro tem um porta-voz das Forças de Defesa de Israel que fala português, para poder se comunicar diretamente com o povo brasileiro. E nós esperamos que as relações entre o Brasil e Israel voltem a ser, como sempre foram, as melhores possíveis. Perfeito. Major Rafael, alguma mensagem final que o senhor gostaria de deixar para o povo brasileiro, que estava acompanhando também com muita apreensão esse conflito? Quem sabe agora realmente uma boa notícia com o cessar-fogo, a volta dos reféns, principalmente, ainda com vida, e que também que os corpos serão enviados em breve. O que o senhor pode dizer aí para quem está ainda acompanhando e aflito com toda essa situação? Olha, o que eu quero dizer para o povo brasileiro é que essa guerra não é travada contra o povo palestino, essa guerra é travada contra grupos terroristas liderados pelo Hamas, que deseja a eliminação do Estado de Israel. O que o Estado de Israel está fazendo, né, fez nesses últimos 2 anos, é o que qualquer país soberano que dá algum valor para a sua população faria nessa situação, que é trazer de volta nossos reféns e garantir que o Hamas não continue controlando um território na nossa fronteira, planejando o próximo 7 de outubro. E, como eu disse, a desinformação no Brasil é muito grande, e nós esperamos que o povo brasileiro ele receba as informações oficiais do Exército de Israel. Eles têm agora a oportunidade de receber essas informações em português. Tem um porta-voz, eles podem entrar nas minhas redes sociais, receber as informações em português, para entenderem exatamente a posição das forças da defesa de Israel, que nem sempre chegam diretamente ao povo brasileiro. Perfeito. Rafael Rosenstein, porta-voz do Exército de Israel para o Brasil, né? É realmente um privilégio ter alguém com essa ligação com o Brasil, falando português, para nos explicar tudo o que acontece. Inclusive, o Major Rafael é um dos entrevistados no nosso documentário sobre o conflito lá de Israel, o From the River to the Sea. Fizemos esse documentário há cerca de 2 anos também, né? Logo após os terríveis ataques do dia 7 de outubro. E o Major Rafael é um dos entrevistados que ajuda a trazer clareza sobre o histórico desse conflito que, se Deus quiser, agora está chegando ao fim. Temos pelo menos um passo muito importante nesse sentido. Major, muito obrigado, então, ficamos à disposição, esperamos poder fazer parte aí dessa imprensa que traz realmente a informação, a verdade daquilo que está acontecendo, de forma a deixar toda a população muito bem informada. Muito obrigado, Major. Obrigado, Renato.